Estamos aqui com o cônego Joaquim Félix, no Seminário Conciliar, do qual ele é vice-reitor. E o cônego está a lançar o livro Caminho de 3 Dias, Tropada de Liturgia na Casa do Ser. E, cônego, o que são esses 3 dias de caminho? Estes 3 dias têm que ver com aquela saída do povo do Egito, da escravidão, em que Deus intima de alguma forma ou convida Moisés e Arão a dizer ao faraó que tem que fazer um caminho de 3 dias para o deserto para lhe oferecer o culto. No fundo, é nessa perspectiva de uma saída de 3 dias, é uma perspectiva simbólica, para o deserto sair da escravidão para o lugar do culto, que é o lugar do deserto, da dependência de Deus, digamos assim, em que ali tudo é mais dom de Deus, onde se melhor tem essa percepção. E é nesse despojamento que o culto verdadeiro se oferece a Deus, na medida em que foi ele indicado. Então, pelo que eu li do resumo, etc., a liturgia ela mistura arte, música e poesia, é isso? A liturgia é o ponto central do encontro dessas 3 coisas? A liturgia é talvez aquela área, aquele âmbito da fé, onde nós vemos toda uma convocação de todas as artes, da arquitetura, a pintura, a escultura, do paladar, no fundo tudo aquilo que ativa os sentidos, as nossas portas da sensibilidade, e onde nos sentimos, digamos assim, numa atitude de sermos vistos, ainda assim, e através da nossa ação cultural, da nossa gramática ritual, sentirmos que nos tornamos uma obra de arte em que Deus se sorri e se alegra do nosso jogo de criança, na perspectiva de Guardini, não é? Como aquele que é o protótipo do que entra no reino dos céus. E tem uma curiosidade para perguntar ao cônego, Sim. Por que a grua na capa? É curioso porque é uma paisagem da cidade de Braga. Sim. Da cidade de Braga. Era um dia que estava a chover e ali voltado, aqui dos corredores do seminário, voltado aqui ao antigo Hospital de São Marcos e, portanto, ali à zona até da Falperra, havia um teto nublado, portanto, muita densidade do ponto de vista da habitação desta paisagem e, ao mesmo tempo, uma grua que nos trabalhos, já tantas aqui na cidade, que vai a transportar um conjunto de escoras metálicas para a construção. Introduz num espírito de construção, mas atenção, não se vê tudo, porque a grua está do lado de trás e veio do outro lado, e coloca-nos numa perspectiva do trabalho cotidiano, do trabalho, digamos assim, daquela pessoa que se dispõe à construção. E, ao mesmo tempo, respira uma paisagem no centro da cidade. Então, essa construção é essa... A Casa do Ser é essa, que nós estamos nessa construção constante, nesse movimento constante? Precisamente nessa construção em que nós também nos sentimos como edificação, como, digamos, uma emanação e um reflexo do ser, daquilo que se definiu como aquele que é, o ser. E nós, se pela liturgia, levados pela mão da Igreja e da graça, através daquele caminho ritual, nos chegarmos a ver e a concretizar a nossa vocação de filhos de Deus, então atingimos, digamos assim, aquilo que é a vocação da liturgia. Sim, e como é que é a construção interna do livro, cônego? Construía como um tropário. O tropário vai-nos para um horizonte que até às vezes é muito mais comum no Oriente, do ponto de vista da construção litúrgica, que nos coloca sempre num movimento, numa estrutura, a pensar sempre na dimensão poética. Nessa perspectiva, as 5 secções internas trabalham em função de poemas, que é a arte de dizer, digamos assim, os conteúdos da liturgia fundamentais, que são poemas em prosa. Ao mesmo tempo, trabalho com outras 2 linhas que atravessam o livro, para o compreender. Um tem que ver, já que falámos das fotografias, com fotografias a preto e branco, de uma escultura grande. Estamos a falar numa escultura profunda, talvez com mais de 10 metros de profundidade, em Serralves, em que há uma pessoa que atravessa essas escoras, que de alguma forma até tem sintonia com a capa. E são escoras instáveis, mas a gente é atravessável. A beleza disto tudo é que a escultura de Rui Chafes, que é talvez um dos mais reconhecidos escultores portugueses da atualidade, se chama Medo, Não Medo. E no final encontra-se o sudário, na vertical.
Portanto, nós atravessamos o medo até ao não medo e deparamos no final com o quê? Com o sudário, que nos remete para uma dinâmica da fé, da ressurreição e do mistério pascal. Não é tudo assim mostrado, assim nestas linhas que estou aqui, mas isso é uma camada de profundidade que atravessa o livro. Ao mesmo tempo, os poemas aparecem o canto. O canto pelo ensemble de Santo Tomás de Aquino, que são cânticos na sua maior parte litúrgicos. Então o livro adquire um ritmo litúrgico ou paralitúrgico. A pessoa vai aparecendo por aqui fora, não é? Ao longo do livro, e hoje é fácil com o telemóvel de abrir, à medida que vai lendo o livro, pode ir ouvir música e pode contemplar a beleza destas fotografias. Ao mesmo tempo, faz com que o livro ganhe outra performance, porque elas estão na horizontalidade e obrigam-nos a fazer isto e a concentrar lá. Louvo também muito aqui a generosidade do Rui Chaves, porque sempre que lhe vou pedindo, mostrando-lhe os projetos, ele tem sido muito generoso a conceder os créditos, no sentido de poder utilizar, como é normal que assim aconteça, não é? E pronto, um livro que nasce no contexto da segunda jornada de pastoral, digamos, em Fátima, da arquitetura e artes para a liturgia, depois é ligeiramente desenvolvido, ganha um prefácio do poeta Rui Ventura, que fez a edição antológica do Frei Agostinho da Cruz, do Sebastião da Gama, aqueles poetas associados à paisagem da Rábida e da Serra, e depois com um pós-fácio do professor Alfredo Teixeira, porque ele também é um dos que está convocados em termos da música, que explora depois os textos de José Augusto Mourão, e assim se remata um livro breve, sóbrio e creio que acessível. É um bom serviço que o Secretariado Nacional da Pastoral da Liturgia está a fazer com a formação litúrgica. Então vamos recomendar que as pessoas leiam, né? Bem, é isso para que se escrevem livros. Depois sim. veremos. Está bem. Muito obrigada, Cláudia. Nada.